Girando os nossos assuntos, a falta de combustível alimenta a disputa presidencial na Argentina. Isso mesmo, reportagem de Marcelo Matos. A Argentina enfrenta escassez de combustíveis, governo ameaça petrolíferas diante do desgaste político às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. Longas filas e falta de gasolina e diesel nos postos. O país vizinho vive mais um complicador econômico no seu cotidiano, mesmo sendo autossuficiente em petróleo. Conversamos com o vice-presidente do Instituto Argentino de la Energia Mosconi, Gerardo Rabinovich. Ele ressalta os reflexos da crise econômica do país, o fechamento de 2 refinadoras para adequações, a falta de dólares para as importações, o tabelamento de preços. O governo fixou o barril do petróleo em $56 contra $86 do mercado internacional e a conta não fecha as petrolíferas nas importações. E ainda o grande consumo nas últimas 2 semanas, em razão das eleições e o feriado. La falta de coordinación, el gobierno nacional no ha tomado nota de este problema. Hay una carencia muy importante de capacidades profesionales y de previsión, y por lo tanto no hay comunicación entre el principal proveedor de combustibles de la Argentina, que es YPF, que vende el 60% de las gasolinas, y las autoridades del gobierno nacional. Com o segundo turno das eleições presidenciais em 19 de novembro, o candidato da oposição, Javier Milei, atacou o seu opositor, o ministro da Economia, Sérgio Massa. O candidato governista cobrou uma solução das petrolíferas ou ameaça suspender a exportação de petróleo de xisto do país. Massa conta com apoio dos sindicatos que ameaçam greves caso não haja a normalização do abastecimento de diesel e gasolina nos postos e justifica que há uma produção recorde e classifica as petrolíferas como oportunistas e mesquinhas. O Nelson Kobayashi, olha o que pauta a eleição da Argentina, no país que enfrenta uma gravíssima crise econômica. Aliás, sempre que eu penso na Argentina, a gente pensa na crise econômica, no peso que não vale absolutamente nada, né, na comparação com o dólar e com o real. Pois é, uma questão que envolve agora combustíveis, já estava envolvendo a questão do dólar, né, que está em falta, até porque o dólar virou um assunto na corrida presidencial, com a ideia do Javier Milei de dolarizar a economia da Argentina. Isso gerou muita procura, falta até do dólar, e a inflação galopante na Argentina, que coloca a situação econômica do país em uma situação caótica. Caótica é uma situação que pouco se vê, uma inflação tão descontrolada. E esse assunto é o assunto do momento na eleição que caminha agora para o segundo turno. E, curiosamente, como pode, né, o candidato que ficou na frente no primeiro turno, o Sérgio Massa, é exatamente o ministro da Economia, que está levando o país a essa situação. E, claro, talvez não necessariamente por sua culpa exclusiva, mas com sua participação. É ele que assina pela pasta. E, em primeiro lugar, na pesquisa, no resultado das eleições no primeiro turno, com chances de ser eleito. Talvez a peculiaridade, o estilo tão outsider do Javier Milei é que tenha feito isso, né? Se fosse alguém um pouco mais moderado, alguém que entregasse um pouco mais de segurança do outro lado, as coisas fossem diferentes. Enfim, campo aberto na eleição argentina, pode acontecer de tudo. Pode dar o Massa quanto pode dar o Milei.